Muito boa noite, são 19 horas e 1 minuto desta segunda-feira, dia 11 de agosto. O Jornal da Pampa já está no ar com as notícias que marcaram esse dia, que muitas delas giraram em torno da economia. Para o varejo, o Dia dos Pais não foi lá essas coisas. E os estados e os municípios vão ter que esperar mais um pouquinho. Segundo a presidente Dilma Rousseff, só depois da eleição é que aquele projeto que muda o indexador da dívida dos estados e dos municípios com a União é que poderá ser analisado. Mas a gente vai falar sobre economia, a gente vai falar sobre trânsito e a gente também vai falar sobre saúde. Afinal de contas, mais um produto que pode estar contaminado. O todinho, acreditem se quiser, é verdade. E além disso, a gente vai dar dicas de saúde e alimentação para os idosos com o Dr. Leandro Minoso, que é médico e nutrólogo. A pergunta que fica é: você sabe como se prevenir do Alzheimer? Então fique conosco, o Jornal da Pampa já está no ar. Jornal da Pampa. Oferecimento Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Vamos falar então agora com o Dr. Leandro Minoso, que é médico e nutrólogo. Nós vamos falar sobre dicas de saúde e alimentação para os idosos. Doutor Leandro, seja bem-vindo ao Jornal da Pampa. O que precisa para um idoso ser saudável, chegar ali na terceira idade com saúde? Obrigado, Carla. Boa noite, Farid. Boa noite. Dificilmente a gente vai dar uma dica assim única para a pessoa seguir e ser o caminho da vitória para envelhecer bem, da maneira como a gente deseja hoje em dia, que é o chamado envelhecimento ativo. Que a pessoa envelheça bem, tenha saúde, participe da sociedade ativamente e ainda viva num ambiente de segurança. Tanto segurança não só em casa, mas viva na sociedade que lhe dê segurança, né, que dê suporte. Passa pela questão de alimentação saudável. Isso aí de uma vida inteira ou dá para recuperar quando chega lá pelos 50? Boa, Quem tem 50, ainda dá tempo e a gente pode então investir numa boa alimentação. Sempre dá tempo, né? É interessante, às vezes a pessoa pensa: doutor, fumei até os 70, por que eu vou parar de fumar? Por que eu vou deixar de comer besteiras? Sempre dá tempo para salvar alguma coisa, né? Mas a tua filhadinha Bibiana, antes mesmo dela nascer, a saúde da mãe dela já influencia na saúde da Bibiana quando ela tiver 70, 80 anos. Olha. Hoje em dia tem um conceito chamado programação fetal, que é aquilo que a mãe se alimenta influencia na saúde da criança a longo prazo. Voltando a falar da questão do envelhecimento, os caminhos, né? Passa com certeza pela alimentação, passa pelo exercício físico, passa pelo convívio social, pelo lazer, né? Pelos relacionamentos familiares também. Isso acaba influenciando tu se tornar um idoso mais feliz, mais satisfeito ou não. E passa por viver num ambiente que te oferece essa segurança para tu envelhecer bem também. O exercício físico, o que seria o ideal para a pessoa praticar o exercício físico para chegar bem lá na terceira idade? Será que Pilates 2 vezes por semana é suficiente? Exatamente, será? Essa é a minha pergunta, será? A gente nem combinou. Não, porque é comum ouvir no consultório no dia a dia, né? Atualmente não. Atualmente a gente recomenda, né? A Organização Mundial da Saúde, pelo menos 150 minutos semanais de exercício físico aeróbico. Caminhar. Pilates não entra aí. Caminhada entra, uma hidroginástica, uma corrida entra no aeróbico, um ciclismo. E mais 2 vezes, além disso, mais 2 vezes por semana, algum tipo de exercício que mexa com teus músculos. Os chamados exercícios físicos resistidos. A musculação. Musculação, pilates, a hidroginástica também entra aí. Lutas, qualquer coisa que mexa com o músculo também. Doutor Leandro, o idoso, a melhor idade, né? Falar em terceira idade, talvez seja a melhor idade, né, doutor Leandro? Que mora, por exemplo, numa casa, que tem escada, ele sobe e desce a escada, ele está fazendo exercício físico, né? Também tá, Farid. Aí é outro assunto meio polêmico, né? Às vezes as mulheres reclamam: doutor, eu cuido de uma casa muito grande, isso conta como ginástica? Farid, conta, mas muito pouco. O que vale mesmo é o exercício físico depois de um certo momento, 20 minutos fazendo aquele exercício físico, ou um exercício físico planejado. Aí acaba tendo muito mais resultados, né? Se a pessoa tem 30 minutos do seu dia para dar uma caminhada, isso já serve, já é bom? É melhor do que nada, né? Seria bom fazer todo dia, mas à medida que a pessoa envelhece, acontece um fenômeno chamado sarcopenia, que é a perda excessiva de massa muscular.
Isso aí gera aqueles idosos que caminham bem devagar, que têm dificuldade para subir no ônibus, que caem mais, que acabam ficando com a vida mais limitada. Hoje em dia a gente sabe que se quer envelhecer bem, caminha, continua caminhando. Mas quer envelhecer muito bem, quer ter esse envelhecimento assim, de causar inveja nos outros, tem que caminhar e tem que fazer alguma coisa que mexa com os músculos também. Exatamente, então coloca uma caminhada, uma corrida, enfim, na sua rotina diária e também ou um pilates ou uma musculação para complementar. Né? Natação e hidroginástica são excelentes. Doutora, e porventura, tomara, né, bater aqui, aquele... Bate ali, ó, que é a madeira, acabei. Tá. Aquele idoso que cair, machucar e normalmente fratura o fêmur e se diz que não caiu e fraturou, foi o fêmur que fraturou, né? E por isso ele caiu. Os ossos ficam fracos. Como é que ele previne isso? É osteoporose? É mais cálcio? Como é que funciona isso, doutor Leandro? Excelente esse assunto que trata sobre osteoporose e saúde óssea. Cada vez mais cedo as pessoas têm osteopenia, que é um estágio intermediário entre a normalidade e a osteoporose, que é a doença dos ossos fracos. É a doença que te expõe a ter uma fratura desse tipo, como tu mencionou, ou mesmo no ônibus, sentado, quando o ônibus passar por um buraco, tu fraturar tua coluna, ou cair, quebrar o braço. A gente previne isso como? Através de exercício físico, uma alimentação saudável rica em cálcio. Cada vez mais as pessoas comem menos cálcio na dieta. Interessante também esse momento que a gente vive, né, da polêmica do leite, contaminado ou não. É saudável, não é saudável? Afasta mais ainda os idosos dos laticínios, que a meu ver, e ao ver das organizações que tratam sobre saúde e alimentação, são fundamentais para a terceira idade, porque são ricos em cálcio. E hoje, só para complementar, doutor, saiu uma pesquisa que mostrou que o nosso leite, o leite gaúcho, ele está acima da média dos outros leites. Então, é o de melhor qualidade no Brasil. É o de melhor qualidade, vai a 90 e tantos %. Então, quer dizer, depois que ele sai da indústria, ele é um leite bom, ele é um leite de qualidade. O problema é ali no transporte, né? Ali é o perigo. Ali é o perigo total, mas se as empresas realmente se comprometerem com a qualidade, então não tem por que não tomar o leite. E o leite, assim, tem um valor nutricional muito importante, uma densidade nutricional importante. Ele é rico em cálcio, em fósforo, em diversos tipos de vitamina e principalmente proteínas. E adianta tomar o iogurte? Também. Iogurte, queijo, leite. Com relação ao Alzheimer, eu já tive uma pessoa da minha família que teve Alzheimer e que não tinha lá uma alimentação muito boa, né? Que comia seu bife, aquela com a camadinha de gordura toda noite. Não comia, principalmente assim, o brócolis, as verduras que dizem, né? Que são as coisas coloridas. Realmente essas coisas coloridas ajudam a prevenir o Alzheimer? Ajudam sim, bastante. Porque a doença de Alzheimer é uma doença causada, lá na essência dela, por 3 fenômenos. Um chamado inflamação, outro estresse oxidativo, que é o excesso de radicais livres. Tu vai ter mais radical livre do que antioxidante no teu corpo, e também pela questão de glicação e alteração no metabolismo da insulina. Ou seja, se tu comeu brócolis, se tu comeu tomate, verdura, tu está consumindo o quê? Antioxidantes. Logo, tu reduz as chances de ter estresse oxidativo. Assim vale também se tu comer mais salmão, alimentos ricos em ômega 3. São anti-inflamatórios. Tu acaba tendo menos inflamação. Perfeito. E assim vai também tu consumindo menos açúcar. Tu acaba tendo menos glicação e menos alteração na insulina. Diabetes. Diminui a chance. Tudo isso diminui a chance de ter Alzheimer. E o Alzheimer... E aqui, deixa eu só perguntar, Farid, aqui tem um livro que foi escrito por ti, doutor, e aqui diz doenças de Alzheimer, como se prevenir? A gente passa pela alimentação, mas tem algumas outras dicas? Tem, até interessante, dentro do livro tem uma foto que eu fui atrás, deu um trabalho, consegui o direito autoral dessa foto, que é do Albert Einstein andando de bicicleta. Quis deixar bem claro que, apesar de adorar falar sobre alimentação por ser nutrólogo, as evidências, elas mostram que o que mais previne Alzheimer não é nem palavra cruzada nem alimentação, é o exercício físico. Olha só. Quanto mais ginástica tu fizer, menos as chances de ter Alzheimer. O Alzheimer só ocorre no idoso ou pode ocorrer no jovem? Pode ocorrer antes dos 60 anos também. São casos raríssimos, mas acontece. Hoje até atendi uma senhora que começou com 60 anos. É a paciente mais nova. É uma jovem, né?
uma engenheira aqui de Porto Alegre. E a família que se dá conta que a pessoa está ficando com Alzheimer? Geralmente é, porque a pessoa que desenvolve a doença, dificilmente ela vai chegar no médico reclamando assim, ah, doutor, eu tô com um esquecimento muito importante. A pessoa no começo, ela acaba negando os esquecimentos dela. É no trabalho, é em casa, é o esposo que acaba falando, olha... Está acontecendo alguma coisa estranha com a minha, né, com a minha companheira ou com o meu companheiro. Procede, doutor, e a gente está falando da saúde do idoso e aí a gente já está tratando também agora da questão que envolve especificamente o homem. O consumo de tomate previne o câncer de próstata? O famoso licopeno, né, Farid? O licopeno, Tem algumas... tem que ser parece que o tomate tem que ser cozido, tem que ser consumido junto com alguma fonte de gordura, tipo azeite de oliva. Daí, com essa absorção do licopeno, pode sim ter uma redução nas doenças da próstata em si. O homem é resistente ao exame da próstata? Ah, com certeza. Bastante. O homem melhorou muito, mas é resistente ao deixar-se cuidar por outro, né? Exatamente. A mulher é que tem, né? A sua companheira que tem que levar o marido no médico, insistir para que faça exames. Filhas, né? Acaba tendo muito consultório, filha chamando. Ao programa Jornal da Pampa, é recomendado o consumo de leite de vaca pelos idosos e em qual quantidade deve ser consumido por dia? Boa. É a pergunta. Há alguma verdade na afirmação de que o leite de vaca é prejudicial à saúde do ser humano? É o Gentil. Então, Gentil, a dúvida do Gentil, ela permeia todos os idosos, eu acho que no Brasil todo, principalmente pela questão da internet. Hoje em dia, se colocar na internet e-mails que correm por aí falando que leite faz mal, que trigo sempre é nocivo, os idosos acabam lendo muito e mudam os hábitos, né? Isso é perigoso. Se de uma hora para outra a pessoa para de consumir alimentos laticínios, acaba aumentando muito a chance de ter osteoporose. E para quem está preocupado em ter excesso de peso ou não, é provado cientificamente, quanto mais cálcio tu ingere na dieta, menor a chance de tu ficar gordinho. Ou seja, uma dieta para ela funcionar tem que ter um pouco de cálcio. Tá? Sobre o leite de vaca, um copo de leite de vaca vai ter mais ou menos 200, 250 miligramas de cálcio por dia. Para um idoso, a necessidade diária ela é de 1,2 a 1,5 grama por dia. Teria que consumir algo como 6 copos de leite por dia. Não precisa tomar tanto leite, pode comer um pedaço de queijo, tentar compensar um pouco no brócolis. Dificilmente a gente não indica um pouco de suplemento de cálcio para um idoso quando chega no consultório. É uma prática médica muito comum. E quais os outros suplementos que se indica? Depende muito, varia muito para cada caso, né? A pessoa, por exemplo, quando é vegetariano, ou consome muito pouca proteína, tem que ficar atento a deficiências como, por exemplo, muito comuns em idosos, de vitamina B12, de ácido fólico, de zinco, que é um mineral que cada vez mais a gente vê que as pessoas têm deficiência, e também está super na moda, muito falada, a vitamina D. Vitamina D. Que é um nutriente também, que tem funções em quase todos os sistemas do corpo. E que está no sol. Falando nisso, tem que tomar, tem que se expor ao sol, não tem que se expor ao sol, tem aquele limite das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. Que ninguém cumpre. É verdade. No caso da vitamina D é interessante, porque é o contrário do que a gente foi educado. É o meio-dia, né? A vitamina D E sem protetor solar. E qual é a opção nesse momento? Porque daí não vem o câncer de pele, da vitamina D. Aqui na região, no Rio Grande do Sul, a gente vê que a exposição nossa do sol é muito pouca. Pelas questões, né, de latitude, é provado que a deficiência de vitamina D deve atingir quase metade da população aqui no Rio Grande do Sul. Se não deficiência, é insuficiência. O jeito é tentar se expor ao sol, né, e fazer o exame de sangue para ver se tem deficiência da vitamina ou não. E, dependendo do resultado, ver se faz qual tipo de tratamento se trata ou se só se usa suplementos. E quanto tempo de sol? Pelo menos 20 minutos. Pessoas com pele negra, né, ou pessoas mulatas têm que se pôr um pouquinho mais para conseguir absorver a vitamina D. Então, Olha, nós dois cheios de dúvidas, garanto que você também está. Caminhar 20 minutos no sol, une útil ao agradável. O exercício físico com a vitamina D. Porque pela alimentação, conseguir vitamina D é muito difícil, né? Por exemplo, a gente precisaria de 800 unidades de vitamina D por dia, uma gema de ovo tem menos de 20. Não tem como tu conseguir pela alimentação. Pela alimentação, então um complemento. A partir de que idade a pessoa deve procurar um geriatra, certo? Um geriatra,
a gente recomenda que a pessoa procure a partir do momento que ela queira envelhecer bem e com qualidade de vida, que o professor Moriguchi ensina todo mundo na PUC, que de lá vem. Acredito que entre 18 e 20 anos é uma idade boa para começar a pensar já no envelhecimento. Olha, aqui Um Novo Envelhecer, Tempo de Ser Feliz, outro livro que nós vamos recomendar para você que está aí em casa. Aqui nesse Envelhecer, Tempo de Ser Feliz, o que tem aqui dentro? Qual o conteúdo? Aí são crônicas que eu escrevo para o Jornal dos Idosos de Novo Hamburgo. É um livro que eu considero legal, né? Porque ele tem a letra maior, o espaçamento, ele é próprio para um idoso ler. Bom mesmo. São textos curtos, assim, que estimulam, resgata muito o hábito de leitura e a autoestima dos idosos. Fala sobre questão de sexualidade na terceira idade. Que cada vez está mais presente, cada vez a gente tem conseguido conversar mais sobre isso. Que bom, né? Porque era um assunto velado. Um tabu até pouquinho para trás. Exatamente. Doutor, a gordura. A gordura é realmente prejudicial à saúde? Saiu a capa daquela revista Time há pouco tempo, né? Butter, né? Coma manteiga. E esse assunto acaba vindo muito no dia a dia do consultório. Uma dieta saudável, ela tem que ser distribuída entre carboidratos, lipídios e proteínas. De 50% a 55% que a gente come por dia em termos de caloria tem que vir de carboidratos. Até 30% tem que vir de gordura. Desses 30%, de 7% a 10% tem que ser da gordura do tipo aquela ruim, a saturada, que tem na carne vermelha, que tem nos laticínios. E de 15% a 20% tem que ser proteína. Não tem como fugir disso e ter uma alimentação saudável. Ou seja, respondendo a tua pergunta, gordura faz parte sim da alimentação saudável. Mas numa pequena quantidade, não em grande quantidade toda hora. A gente pode consumir ela, por exemplo, no azeite de oliva, que é uma gordura boa. Um extra virgem, né? Um extra virgem, que também é muito polêmico, né? Quais tipos são bons ou não, quais marcas. Mas gordura faz sim parte da dieta. Uma dieta sem gordura não é saudável. Bom, lá de Cachoeira do Sul, a nossa última participação dos nossos telespectadores, ele gostaria de saber qual a relação, doutor, do ácido fólico e do álcool, isso para quem bebe cerveja, vinho e etc. E é bom sempre ingerir o ômega 3 todos os dias? Desde já, obrigado. Fernando, sobre a questão do álcool, a pessoa quando consome bebidas alcoólicas em excesso, acaba tendo uma série de deficiências alimentares, entre elas as vitaminas do complexo B, da qual o ácido fólico faz parte. Sobre a questão do ômega 3, o ideal seria a gente consumir peixe pelo menos 2 vezes por semana, não sendo possível, daí sim entrar com suplementos de ômega 3. Muito bem, 19h44, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua brilhante presença e os seus esclarecimentos. O Jornal da Pampa fica por aqui, mas volta amanhã e conta com a sua companhia. Até lá.